por tanta opressão, por tanta exploração. Então ele é um carvão prestes a virar chama. E quando ele vira chama, pessoal, o patrão percebe que ele não queima apenas a caldeira que vai dar lucro ao patrão. Ele vai incendiar o próprio patrão. Eu sou o teu carvão, patrão, é ambíguo aqui. Teu porque tu se sentes dono de mim, mas ao mesmo tempo vai ser a chama que vai te queimar, né? Então é um poema, gente, dentro das cifras, né, que eram necessárias. Nós vimos isso na MPB, né? Você tinha que cifrar, tinha que colocar enigma ali, né? Essas ambiguidades, porque o tempo era de ditadura, de opressão. Ok? São vários poemas, pessoal, vocês vão ver aí. Rui Nofli. Rui Nofli, pessoal, ele foi... os detratores viram nele uma figura neutra. Numa época em que se produzia poesia de protesto, né? Ele foi produzir uma poesia erudita. O projeto escritural do Rui Nofli, até o nome dele é estranho, né? Tem esse K e esse P aí que são mudos, né? Rui Nofli. O Rui Nofli, pessoal, ele procurou um diálogo da literatura africana com a literatura universal, mais notadamente a literatura de origem anglo-inglesa, né? Então, por exemplo, Hamlet vai aparecer, Camões, os grandes autores da literatura universal vão ser referência para a construção da poesia dele. Isso a gente vê, pessoal, pelo próprio título aí, por exemplo, o escriba, desculpe, a Ilha de Próspero. Próspero, gente, é o personagem da última peça do Shakespeare, chamado A Tempestade, que conta como Próspero é traído pelo irmão, colocado no barco com a filha chamava-se Miranda, e esse barco vaga até chegar numa ilha, né? Nessa ilha, Próspero encontra dois seres, que é o monstro Caliban, né? E um espírito Ariel, que é o espírito dos ares. Como ele tinha conhecimento muito profundo, ele consegue dominar esses dois seres, né? Então a Ilha de Próspero já alude aí. O escriba acocorado, pessoal, é uma escultura que chegou, né, do Egito Antigo, né? O reino submarino talvez faça uma alusão aí à Antártida, né, que afundou, né? Muitos associam, muitos localizam a Antártida como tendo existido ali nas proximidades de Moçambique, né? Alguns acham que foi mais perto de Cabo Verde, outros perto da África do Sul, por aí vai. Então, tudo isso aí, gente, ele vai trazendo para nós a evidência do quão culto era o Rui Nofli, né? Então ele foi mal visto por alguns por não seguir a corrente. Era a época que se produzia poesia engajada, né? Poesia contra o colonizador. E ele, pessoal, tem uma cor aí clara, não é? Clara. Isso ele vai questionar também, né? O lugar de fala dele. Ele é africano, nasceu em Moçambique, no entanto é descendente de colonizadores. Onde fica o lugar de fala, né? Esse lugar do entrelugar. Então ele procurou essa produção, né? Essa produção mais cosmopolita, né? Então há esse sentimento de exílio, de que é falado aí no último parágrafo, por isso, porque ele não se sente encaixado. Ok? Então vamos à poesia dele, gente. Pires Laranjeira falando sobre ele. Então vocês leem com calma isso, não é? Eu amo esse poema aqui, Testamento. Se por acaso morrer durante o sono,
não quero que te preocupes inutilmente. Será apenas uma noite sucedendo-se a outra noite interminavelmente. Aqui, gente, é Shakespeare. Ser ou não ser, eis a questão, aquele soneto célebre, né, lá do Hamlet, ele fala exatamente sobre isso. O que é a morte? Será que a morte é apenas um sono em que você vai dormir eternamente? Ou você vai despertar desse sono e aí você vai ter que pagar pelo que você fez? Se eu soubesse que era apenas um sono, que não haveria nenhuma retaliação pelo que eu fiz, para que eu ia sofrer dor? Para que eu ia sofrer opressão? Eu simplesmente acabaria com minha vida com um punhal. Mas como eu não sei se vai haver a condenação eterna, eu refreio minha mão. Minha mão suicida não tem coragem de me matar. Aqui ele resolve o problema. É como se respondesse a Hamlet. A morte é apenas uma noite, sucedendo-se a outra noite, interminavelmente. E aí ele está falando com alguém. Quem será essa pessoa? Não quero que te preocupes inutilmente. Se a doença me tolher na cama e a morte aí me for buscar, beija, amor, com a força de quem ama, de quem te ama, esses olhos cansados no último instante. Aí, pessoal, ele já nos avisa quem é o seu interlocutor. Amor. E esse A maiúsculo aí, muito próprio lá do, né, do simbolismo, né? As chamadas iniciais alegorizantes, né? As maiúsculas alegorizantes. Então até aí, pessoal, estou diante de um poema lírico. Lírico. Ele fala com sua amada, dizendo que não se preocupe se ele morrer durante o sono, tal, tal, tal. Se pela vida, triste monotonia do entardecer, me encontrarem estendido e morto, quero que me venhas ver e trocar o frio e sangue do corpo. Então até aí lírico. Mas olha o que é que acontece nessa última estrofe, pessoal. Se, pelo contrário, morrer na guerra e ficar perdido no gelo de qualquer Coreia, quero que saibas, amor, quero que saibas, pelo cérebro rebentado, pela seca veia, pela pólvora e pelas balas entranhadas na dura carne gelada, que morri sim, que me não repito, mas que ecoou inteiro na força do meu grito. Nessa última estrofe, pessoal, eu saio de um acento lírico para um acento épico. O poema agora não trata de uma pessoa qualquer, ele trata de um herói de guerra, de alguém que defende a nação. Portanto, esse amor não é apenas a minha amada, é o próprio povo, aquelas pessoas por quem eu luto. Então ele pode até morrer fisicamente, pessoal, mas como ele representa uma utopia, ele continua ecoando inteiro na força do meu grito, né? Então é um poema que conjuga. Isso foi muito comum, pessoal, já antecipando, aliás, retomando, né? Eu já falei sobre isso. Muito comum nessa poesia produzida nos anos 60 e 70, durante a luta contra o colonizador. A figura do soldado que se despede da criança, se despede da esposa, se despede da avó ou da mãe, né? Despede da mãe e vai para a guerra. Você tem o elemento lírico dentro do drama individual e tem o elemento épico, porque ele é um soldado, ele vai representar toda a nação, ok? Esse poema, pessoal, muito interessante, que ele vai trazer exatamente o questionamento sobre o seu entrelugar, sobre esse exílio. Ele se sente exilado por ser poeta e se sente exilado por ser um africano branco. Se sente exilado por ser um poeta que não quis colocar sua poesia a serviço de um engajamento tal, tal. E por isso sofreu retaliações. Europeu, me dizem. Eivamo de literatura e doutrina europeias e europeu me chamam. Não sei se o que escrevo tem a raiz de algum pensamento europeu. É provável. Não, é certo. Mas africano sou.
Pulsa-me o coração ao ritmo dolente desta luz e deste quebranto. Trago no sangue uma amplidão de coordenadas geográficas e maríndico. Rosas não me dizem nada. Caso-me mais a agrura das micaias. Então, micaia, gente, é uma planta, uma árvore, né? Lá da África, típica da África. Rosa é um elemento europeu, né? É a poesia romântica, cheio de rosas e tal. Rosa não me dizem nada, caso-me mais a agrura das micaias e ao silêncio longo e roxo das tardes com gritos de aves estranhas. Estranhas, pessoal, para o europeu, não para ele, porque são aves, né, da sua fauna. Chamai-me europeu, pronto, calo-me. Mas dentro de mim há savanas de aridez e planura sem fim, com longos rios lânguidos e sinuosos, uma fita de fumo vertical, um negro e uma viola estalando. Gente, há um artigo belíssimo do Machado de Assis, muito falado e pouco lido, chamado Instinto de Nacionalidade, em que Machado de Assis se insurge contra a estética romântica. Ele que começou sendo romântico, viu? Ele se insurge porque os românticos vão defender que você só é brasileiro se tua poesia tiver jandaia, carnaúba, né, indígena. E ele vai dizer, não, o que nos faz brasileiros não é esse repertório lexical. O que nos faz brasileiros é a perspectiva, é o local de onde olhamos para o mundo. Então eu posso falar de qualquer coisa, né? Posso falar de Papai Noel, posso falar de coisas que não são da nossa cultura, mas a maneira como eu falo, né? Olha como ele já era modernista, né? Isso nós vamos ver lá em Oswald de Andrade, com aquele, né, aquele discurso da antropofagia. Então ele está aqui, gente, como que se defendendo. Você me chama europeu por causa da minha cor, porque faço essa poesia sem palavras africanas, porque minha dicção aqui é erudita. Você não sabe o que está dentro de mim. Você não sabe a partir de onde eu olho para esse mundo, né? Ok? Edward White, nosso último poeta, pessoal. Ele faleceu precocemente, né? Ele nasceu em 63 e morreu em 2014. Eu não sei se foi de câncer. Meningite. Eu já era professor quando ele faleceu, né? Eu comecei a ser professor de literatura africana em 2009. Então, esses slides eu vou atualizando, né? Sempre atualizando. E aí, na época, quando eu fui atualizar, eu me deparei com a morte dele. Tinha acabado de acontecer, né? Então, gente, ele surge lá com aquela revista Charrua, né? Nós já vimos aí o período de consolidação da literatura. E ele, gente, já produz uma poesia liberta dos fantasmas do colonizador. Essa poesia mais nova. Ele nasce em 63. O país se torna independente em 75. Então, pessoal, ele tinha apenas 7 com 5, 12, né? Ele tinha apenas 12 anos quando o país se tornou independente. Então, toda a formação dele como estudante, como intelectual, se forma depois da independência. Por isso, ele vai roçar essas questões que eram centrais na poesia dos que o antecederam. Ele vai produzir essa poesia mais cosmopolita, né? Uma poesia que, muito embora parta de Moçambique, gente, vale para qualquer um, porque ele vai tocar questões ligadas ao humano, independente de quando e onde nasceu, né? Muito premiada. Essa entrevista eu recomendo que vocês leiam, é fabulosa. Eu deixei aí o link. Ok? Então, gente, eu vou... Olha como ele escreveu bastante, né? Produzia muito. Então, ele é muitas vezes visto como um poeta da sensualidade, né? Porque muitos poemas dele estão ligados a isso. Ao elemento
da relação sexual, essa coisa toda. Nudos, um livro de 2011, né? Dos limões amarelos do falo às laranjas vermelhas da vulva, de 2009, né? Então ele tem sim muito forte esse elemento da sensualidade. No entanto, pessoal, isso às vezes tem sido visto de uma maneira muito equivocada. Ela na verdade se enquadra num espectro muito maior em que ele fala do amor. Esse amor, gente, se dirige a vários alvos. Você tem esse amor sensual, o amor do amado e da amada, né? O encontro dos corpos. Mas você tem o amor da pátria, pessoal, o amor da pátria. Você tem o amor também, pessoal, fraterno, né? E você tem o amor à escrita, à arte. Então escrever para ele é um ato de fazer amor com palavras, né? Essas coisas vão se conjugar toda na poesia dele. Essa vertente metalinguística, aliás, é também central. É só olhar para os títulos. Poemas da ciência de voar e da engenharia de ser ave. Né? Então aí o manual das mãos, né? As mãos, pessoal, que escreve são as mãos que tocam o corpo da amada, né? São as mãos que pegam na arma para defender o seu país. São as mãos que estendem o alimento para o teu irmão que sofre, não é? Que pensa. Pensar é pressionar a ferida do teu próximo. E por aí vai, né? Nos títulos também você vai ver aí a presença dessa nacionalidade no sentido mais puro da palavra, não esse nacionalismo babaca aí que a gente vê aí, né, no dia a dia dessas retóricas fascistas, né? Amar sobre o índico, pessoal, amar sobre o índico. Você tem o elemento da sensualidade, mas você tem a alusão a esse índico que dá identidade a Moçambique em relação aos outros quatro, né? País de mim. Então ele fala mais do que o país externo, pessoal. Ele fala do país que está dentro dele. O primeiro livro de contos chama-se Infâncias Íntimas, porque eu quero falar dessa infância, pessoal, que continua dentro de nós até o final da vida, né? E por aí vai, né? Então, já nos títulos você observa, gente, você já observa essa plurissignificação, essa pluralidade temática dentro da literatura dele, tá? Com a revista Charrua, o que pretendíamos não era bem destruir, mas mexer a literatura estatal, porque até ali, pessoal, a poesia, a literatura era financiada pelo próprio governo. Então os autores, pessoal, não se sentiam à vontade para criticar o governo. Mexer a literatura estatal, desaplaudi-la, criticá-la, mas propondo coisas novas, coisas que nós achávamos naquela altura. Nós, como escritores, vivíamos num país onde a literatura medíocre era aplaudida. Todos os dias via-se no jornal a promoção à literatura do chavão, do viva, da bajulação. Então nós propusemos, vamos escangalhar isso, trazer coisas novas, provocar momentos em que possa vir até nós literatura boa. Leiam a entrevista dele, pessoal, e vocês vão ver como esse cidadão era um sábio, né? Apesar de jovem, pessoa inteligentíssima. Então, eu já falei aí a questão das questões existenciais e metapoéticas. Quer dizer, ele abandona aquela literatura presa a um passado, né? Literatura engajada, para discutir questões que ferem a todas as pessoas, inclusive a metapoesia, quando a poesia fala da própria poesia, né? A questão do amor, né? As várias formas de amor. Ai, vou pular. Deixa eu só ver aqui. Só essas aqui que eu escolhi mesmo. Ui, tô cansado, viu, gente? País em mim. O peso da vida.
Gostava de senti-lo à tua maneira e ouvi-la crescer dentro de mim, em carne viva. Não queria somente rasgar-te a ferida, não queria apenas esta vocação paciente do lavrador, mas também a da terra, que é a tua. Assume o amor como ofício onde tens que te esmerar. Olha aqui. Assume o amor como ofício. Isso é uma frase lapidar, né? Que ela pode estar no túmulo dele lá. Assume o amor como ofício. Onde tens que te esmerar, repete-o até a perfeição. Isso é Fernando Pessoa, pessoal. Fernando Pessoa, né? Você tem que ser como a lua, né? Quanto mais alta, né? Mais ela atinge, né? Mais longe, ela vai mais longe. Repete-o até a perfeição. Repete-o quantas vezes for preciso, até dentro dele tudo durar e ter sentido. Deixa nele crescer o sol, até tarde. Deixa-o ser a asa da imaginação, a casa da concórdia. Só nunca deixes que sobre para não ser memória. Então o que ele está querendo, gente, é o carpe diem, né? É viver intensamente, sem se preocupar, gente, se isso vai, que seja eterna enquanto dure, né? Que não seja eterno posto que chama, mas que seja infinito enquanto dure, lá do poema do Vinícius de Moraes, né? Então observe, gente, que há uma sabedoria, né, no que ele traz. Essa frase, né? Assume o amor como ofício. Vou pulando aqui, infelizmente não dá para ver tudo. Poemas da ciência de voar. Aqui, gente, a gente lembra o João Cabral de Melo Neto, que tenta fazer essa poesia ali na fronteira, né? Entre as humanas e as exatas, né? É o engenheiro da palavra. Poemas da ciência de voar. Uma mão relampeja na casa da escrita. Faísca, troveja, procura um claro instante para a aparição. É quase como um Big Bang, né, gente? É quase como faça-se a luz, né? Fiat lux, palavra de Deus. Então, na casa da escrita, uma mão relampeja. O ato, gente, de dar origem, quando eu começo a escrever, né, a primeira palavra, eu já vou trazendo a luz. O verbo se faz carne, né? A palavra que está num local indizível vira corpo. Ele corporifica-se. Pode-se vê-la correr pelo dorso do papel, deitada do seu lado ou do seu modo rastejante. Pode-se vê-la provando o ruminante delírio das palavras, a sua rasante arrumação. E leva vozes, aquela mão em cada delicada passagem. Leva vozes, pessoal. Isso aqui nós temos em Bakhtin. Bakhtin vai dizer que nós somos uma arena de discursos, né, em disputa. Nós, pessoal, quando escrevemos, quando falamos, nós trazemos as várias vozes que nos construíram. A voz da religião, a voz da ciência, a voz do bom senso, né, ou do senso comum, a voz da profissão, as vozes da mídia, né, as vozes do que lemos. Então, naquele momento somos muitos, né? Ok? Só um minuto, viu, gente? Aqui que o menino tá chorando, deixa eu só ver o que tá acontecendo ali. Só um minuto, só um instante. Oi, oi. Onde é que eu tô? Só parar. É só um segundinho, volto já.